Bom dia, boa tarde. Deixa eu ir testando aqui a imagem, ver como é que tá. Não sei se o som tá bom, mas deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Eu vou precisar saber se a... Oi, Mari, tudo bom? Me diz se o som tá bom, por favor, que eu tô testando ainda, não vou começar enquanto eu não tiver certeza aqui que tá tranquilo. Mas eu acho que tá beleza. Talvez eu tenha que falar um pouquinho mais alto, mas não acho que seja ruim, não. Só preciso saber como é que tá. Vou esperar um pouquinho, porque já que eu marquei realmente meio-dia e 30, não quero começar antes, né? Vamos fazer as coisas bonitinhas desde o começo. Hoje o dia tá aqui bem nublado, chovendinho, assim. Aquele dia xarope de ir pra rua, aquela chuva que não tá forte, mas... a chuva dá uma preguiça, né? Dá vontade de ficar em casa fazendo nada. Eu até tenho que dar uma saidinha depois, mas jogo rápido, vou aproveitar pra ficar resolvendo coisas por casa mesmo. Oi, Dani! Ai, que legal, Dani! Me diz se tá bom o som. Eu tô confirmando aqui antes de começar a contar toda a história, que vai ser longa. Tô aqui, ó, com anotações. Eu só quero ter certeza de que estão me ouvindo. E como o meu telefone é novo, deixa eu fazer assim. Eu ainda não tenho certeza das configurações dele. Então só me digam, tá beleza o som, pra eu ter certeza de que estão me ouvindo bem. Tá bem o som? Tá ouvindo? E aí? Boa, boa, muito bom. Obrigada, Dani. Então, como eu tava dizendo, o diazinho tá xarope, mas tem que olhar pro lado positivo, né? É sempre bom uma chuvinha. Então, depois, quem sabe que passar essa chuva, porque tava frio demais, gente, tava frio demais. A gente passou aqui na segunda-feira, que graças a Deus foi feriado até, mas na segunda-feira nós tivemos a sensação térmica de menos 25. E nesses 7 anos que eu tô aqui, foi o pior de todos os frios. Então, assim, eu não saí de casa pra nada. Fiquei fechadinha, quietinha, não fiz absolutamente nada, só fiquei fechada dentro de casa porque tava frio demais. Aí, na sequência, foi melhorando, foi subindo um pouquinho a temperatura. Agora a gente tá, inclusive, com a temperatura positiva. Hoje tá quente. 50 graus Fahrenheit é menos 32. Dá 9 positivos? É isso? É mais ou menos isso. Então tá super agradável a temperatura, mas tá chovendo e a gente sabe que depois da chuva vai esfriar de novo. Então não dá nem pra reclamar da chuva, porque dá pra pelo menos sair com menos casacos. Hoje não tá precisando tanto casaco pra estar na rua. E então eu vou ficar enrolando aqui um pouquinhozinho, só pra esperar o meio-dia e 30, né? 9h30 aqui em Nova York. E que horas são aí, Dani? Que horas são em London? A Dani foi uma aluna minha em Londres, gente, fofíssima, fofíssima. Mas eu acho que são 5 horas de diferença, né? Então deve ser já meio da tarde por lá. Muito bacana. Agora também, mais uma amiga. Ei! Oi! Link me to New York! Gente, quem precisa de informações sobre Nova York, fazer viagens, etc., planejar roteiro. Olha, pessoa certíssima. Arro, falem com ela. Mas 9h27 aqui, meio-dia e 27 no Brasil. Vou começar da hora do Brasil agora. Então, como eu estava dizendo, a minha ideia hoje é conversar com vocês sobre todo esse processo que acredito que vocês vêm acompanhando no Instagram em especial, porque eu decidi que o Instagram vai ser a melhor forma de comunicação de verdade. Então eu comecei com uma transição, comecei com uma historinha meio boba ali, contando sobre os 12 dias de Natal, onde eu fiz uns posts mostrando um pouquinhozinho da minha decoração de Natal, de como eu e minha família vivemos o Natal. E aí na sequência, então, apresentando a marca nova, que foi toda desenvolvida pela Bruna Drum, que é uma profissional maravilhosa. Eu super recomendo para qualquer pessoa que esteja numa fase de reconstrução de marca ou de criação de marca, que queira trabalhar com uma logotipia mais bacana, com um website mais legal, que tenha realmente coração na sua marca e que tenha uma cara moderna e que seja aquilo que vocês esperam. Porque a Bruna, ela consegue ouvir o que a gente tem para dizer e transformar isso em criação. Então, o handle dela no Instagram é Hey, I, né, o izinho, am Bruna.
facinho de entrar em contato com ela. Depois eu acho até que no post no post com o logotipo novo, eu marquei ela, então fica fácil de achar ali, caso vocês tenham interesse em bater um papinho sobre isso. Super recomendo. E então vamos lá. Deixa eu contar um pouquinho até do porquê dessa live, né? Vocês vêm acompanhando essa transição, como eu falei, e eu achei importante explicar o que aconteceu, né? Afinal de contas, ano passado inteiro, vocês devem ter percebido que eu vinha, dava cara e sumia. Vinha, dava cara e sumia. Eu fiquei nessa coisa assim de... eu não fui coerente, eu não fui resistente, eu não fui insistente. E isso não foi proposital. Foi um momento que eu estava passando, foi um momento pessoal, profissional que eu passei em 2018 e que gerou isso, né? Então agora vocês vão entender um pouquinho assim, o que foi. A Brasilian, né, a minha empresa, ela já existe. Eu fundei a Brasília em 98, então assim, tem um tempinho, né? Tem um tempinho. E ela veio caminhando comigo, ela veio mudando conforme a minha realidade, conforme os meus propósitos pessoais e profissionais. Em 2018, eu comecei a ficar muito frustrada com a carreira de consultoria de imagem e estilo. Muito frustrada. Desgostosa de verdade, né? Eu, inclusive, parei de seguir várias pessoas do mercado propositalmente porque eu estava me incomodando com coisas que eu via. E isso fez eu questionar muito o que eu fazia, né? O meu trabalho. O que eu questionei? Eu questionei duas coisas muito importantes. Primeiro, a falta de qualidade no trabalho. Eu vi muitas pessoas se apresentando como consultoras de imagem, se apresentando como consultoras de estilo, com um conteúdo fraquíssimo. Eu vi muitas blogueiras virando consultoras com um conteúdo que era achismo. E aí eu disse, poxa, eu tô aqui trabalhando, estudando, ensinando as pessoas a fazerem uma coisa que tem base, que tem teoria, que é um conteúdo importante, que mexe com a vida das pessoas, que mexe com a autoestima, que mexe com o amor próprio. E aí vem pessoas que não têm conhecimento, estão entrando no mercado, estão fazendo sucesso, cara. Estão fazendo sucesso, as pessoas estão dando espaço, estão dando ouvido para pouco conhecimento, para pouco conteúdo. Não gosto disso, não gosto de coisas superficiais, eu não gosto de quem está interessado só na grana. Me desgostei, me incomodei. Em paralelo a isso, eu vi muito exibicionismo. Muito exibicionismo. Não era mais suficiente a gente mostrar, pô, olha, tô vestindo essa blusa com essa saia, com esse sapato, porque coordena com a minha coloração, porque tá dentro do meu estilo, da minha personalidade de vestir, porque tá dentro das minhas proporções, porque combina com os traços do meu rosto. Não. Eu estou usando essa roupa porque é da marca tal que eu comprei em tal lugar, só faltava dizer preço. E para mim, a consultoria de imagem não é isso. Ela não é algo fútil. A consultoria de imagem está muito mais perto de um trabalho de coach, de psicologia, de entendimento do ser humano, das suas necessidades, dos seus objetivos, do que de uma capa de revista, né? Então, com esse desgosto, com essa tristeza toda, eu me encolhi. Eu me encolhi e eu realmente entrei por um momento muito mais íntimo, onde eu fui buscar a minha verdade, o meu íntimo, a minha essência. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, eu fui buscar a minha certificação, ou a minha recertificação profissional pela AICI, né, que é a Associação Internacional dos Consultores de Imagem. Para quem não sabe, até 2018, eu era uma das 5 únicas brasileiras no mundo, né? Redundância brasileira dentro do mundo, mas eu era uma das 5 únicas brasileiras que tinha a CIC, né? Que era a Certificação de Consultor de Imagem. Eu era muito feliz com essa certificação, mas como eu queria realmente dar aula, eu achava pouco. Eu acho que uma professora não pode simplesmente ser CIC. O teu conhecimento tem que ser testado mais vezes, tem que te provar capaz mais vezes. E eu comprei a briga e me inscrevi, então, para fazer o CIP, que é Certified Image Professional. Então, eu não sou consultora de imagem, eu sou profissional de imagem. É um passo acima dentro do nosso mundo de consultoria de imagem. E eu sou a primeira professora de consultoria de imagem brasileira a ter essa certificação. Porém, não foi sem muito suor e sangue, foi muito difícil. Foi difícil porque eu sou uma brasileira fora do Brasil,
vivendo sob regras jurídicas, legais, americanas, e eu ainda tinha toda a minha empresa baseada no Brasil. Então, muitas comprovações que eu precisava trazer para ter essa certificação estavam muito difíceis, né? A minha base de clientes, ela era mista, brasileiros e americanos, e aí eu tinha que mandar solicitação de depoimento. Nem todo mundo quis participar, as pessoas se importam muito com o que é para elas, né? Elas já tinham feito o seu processo, então na hora de fazer uma participação com outra pessoa, eles não estão ganhando nada, as pessoas se interessam menos. Isso foi demorado, foi sofrido, eu pedia, e, bom, foi custoso. Eu confesso que eu estava desistindo. Mas eu sou meio obstinada com algumas coisas, né? Eu botei na minha cabeça que eu iria fazer essa certificação. Nem que fosse para dar adeus à minha carreira de consultoria de imagem com a certificação na mão. Aí, nesses meses assim de casulo que eu fiquei fazendo meu processo de certificação, eu fui passando por esses questionamentos que eu já mencionei. E num determinado momento, eu entreguei a Deus. Eu disse, olha, Senhor, se é para eu trabalhar nesse mundo de consultoria de imagem, eu quero que seja com a tua bênção. E não só a minha certificação ela veio em tempo recorde, ela veio com aprovação e ela veio com notas de parabéns e de excelência pelo trabalho que eu havia apresentado. Para mim isso foi uma certeza de que realmente é o meu lugar no mundo. E eu voltei para buscar esse meu lugar no mundo com certeza de que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Então eu entreguei 100% do meu trabalho, toda a minha parte profissional agora, ela é só balizada por aquilo que eu sei que eu estou fazendo o bem, que eu estou fazendo o que Deus espera de mim. Então vocês vão ver eu falar muito em essência, e isso fez toda a diferença na minha vida. Se eu não tivesse conseguido atrelar essência à consultoria de imagem, hoje eu não estaria aqui me apresentando para vocês novamente como consultora de imagem. Eu provavelmente estaria fazendo alguma outra coisa, ou talvez eu estivesse me dedicando apenas à minha casa, apenas à minha família. Mas não, eu tenho certeza de que eu estou no caminho certo. Então vocês vão ter que me aguentar por aqui, porque eu vou seguir persistente. Só que agora, de cara nova, com serviços novos e com uma metodologia nova. Deixa eu voltar para minha listinha aqui para ter certeza de que eu não esqueci nada. Bom, falei então da certificação, falei das futilidades, agora falar um pouquinho então. Uma outra questão que para mim foi bem complicado lidar foi com essa questão de Brasil, Nova York, dólar, e aí eu botava os cursos para acontecer, quando a pessoa vinha se interessava, o valor do dólar tava, digamos, 3. Na hora que ela ia se inscrever, tá quase 4. Então, assim, era uma dificuldade financeira para as pessoas, e isso me doía muito, me incomodava de não poder fazer isso de uma maneira bacana para todo mundo. Então, como isso foi uma dificuldade, eu disse, tem que rever também essa parte, digamos, administrativa, financeira, de como os cursos vão funcionar e tudo mais nessa função. E tá tudo aqui, vocês vão saber logo em breve quando estiver apresentando as novidades, mas isso vai mudar, porque eu também não quero mais passar por esse estresse. Então eu decidi que a minha vida vai ser simples. Ela não vai ser mais estressante, eu não vou mais sofrer para trabalhar, eu quero trabalhar para ser feliz, como eu sempre fiz na minha vida. Porque a Brasília, ela, como eu falei, ela nasceu mais de 20 anos atrás. 20 anos, 98, anyway. E ela não veio para ser um império. Eu não quero conquistar o mundo, eu não quero ser a pessoa mais importante, mais falante, mais isso, mais nobre, não. A Brasília é uma boutique. E assim como em Mateus 22:12 se diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos, eu entendo que vai ser assim. Eu vou ter muitas pessoas interessadas, mas poucas pessoas vão perceber o valor e poucas pessoas vão estar perto. E isso é legal. Não precisa de multidão. Quando a gente faz alguma coisa com o coração, tu não precisa de multidão. As coisas acontecem naturalmente e esse é o meu objetivo. Então as coisas realmente mudaram bastante por aqui, vocês devem estar percebendo. E junto com isso, eu queria explicar até um pouquinhozinho da questão do horário, né? Por que a gente está fazendo essa live 12h30 Brasil, 9h30 da manhã aqui em Nova York. Provavelmente eu permaneça com esse horário pelo menos por um período, mas
com a diferença de fuso, eu tenho que coordenar a vida em Nova York de mãe, dona de casa, esposa, empresária, com a questão do trabalho, né? E o horário que eu estou livre depois do horário de almoço, que é um horário onde as pessoas têm um pouquinhozinho mais de tempo, vai ser 9h30 da noite, Brasil, e aí eu acho que já começa a ficar muito tarde, começa a atrapalhar a rotina, e 9h30 da noite também nem seria o meu primeiro horário, eu acho que seria mais por 10h30 depois que a minha filha dormiu. Porque vocês devem saber, a vida aqui não é moleza. É ralação de trabalho, é acordar e dar conta de casa, família e trabalho tudo junto. Eu às 6h30 da manhã tô de pé organizando o café da manhã, lanche e almoço da minha filha para levar para a escola. Então eu trabalho até as 2 da tarde, porque 2h15 eu tenho que sair de casa para buscá-la na escola, e daí eu sou mãe até ela dormir, até as 7h30 da noite. E depois das 7h30 da noite eu sou esposa. Então, por conta disso, o horário de 12h30 é o que vai funcionar por enquanto. Se eu perceber, assim, excepcionalmente, a gente vai poder fazer uma live em outro horário, com certeza. Vai rolar em outro horário, sim. E a minha ideia não é ter avalanche de live, não. Eu acho que, de repente, vai rolar uma por semana. Eu não quero me comprometer com uma todos os dias. Não, eu quero ser coerente, fazer o que eu posso, o que eu consigo. Uma por semana, provavelmente, é o que vai ter. E a ideia é que a gente converse a cada semana sobre aquele tópico que foi o da semana anterior nas postagens. Então, se rolarem perguntas durante a semana, eu quero tentar responder essas perguntas para vocês nessa live, quando ela acontecer. Seguindo, vamos lá. Vamos falar um pouquinhozinho então da história da Brazilian, né? Primeiro, Brazilian com S? Sim, e vai seguir sendo com S, porque ela nasceu com S. Quem me deu o site foi um amigo americano, o Mike Parsons. Ele mora na Flórida. E quando ele me deu esse site em 96, talvez, eu não queria. Porque eu era professora de inglês, eu sabia, Brazilian é com Z, Brasil em inglês é com Z. Então, como é que eu, como professora de imagem, blá blá blá, na sequência, tradutora, cara, atendi empresas como o Dell Computers, e eu apresentava a minha notinha fiscal lá de Brazilian com S, era um S bem grandão na época, que lembrava até o S da Sadia. Então, pra mim foi uma grande luta de realmente usar o S. Eu usei esse S a vida toda. Faz parte. E aí eu me toquei do seguinte, é a essência da Brazilian. A Brazilian não é igual, a Brazilian é diferente. Então eu trago um pouquinho de Brasil dentro da Brazilian. Por isso vai ser com S e as coisas vão continuar assim, porque é o que faz sentido, ok? Então, a Brazilian ela começou como uma empresa que servia, que fazia serviços de aulas de inglês e traduções para empresas. Eu só fiz a Brazilian porque eu comecei a trabalhar com a Dell, eu precisava de notas fiscais e tal, e aí junto com a Dell veio IBM, vieram outras empresas. Eu trabalhei para Universal Studios, eu fiz a tradução de CDs da Mariah Carey. Cara, nem lembrava dessas coisas, agora falando com vocês tô lembrando. Então assim, a Brazilian já tem uma história muito grande para eu abdicar desse nome, porém, todo o tempo que a Brazilian existe, a coisa mais importante nela sempre foi ensino, sempre foi educação. Sempre foi levar as pessoas a possibilidade de conhecimento de uma maneira interessante, de uma maneira pessoal, de uma maneira customizada também. Então, quando eu trabalho com aulas de inglês, as aulas nunca são iguais. Os meus alunos às vezes perguntam, que tipo de material tu usa para dar aula? Não sei, vai depender de ti. Eu só vou fazer para o meu aluno aquilo que eu sei que vai dar certo com ele. Então, eu não tenho uma receita, né? Tu precisa aprender verbo to be, nós vamos fazer assim. Não, talvez teu tipo de aprendizado seja diferente, eu vou fazer diferente para atender aquela necessidade. O meu marido sempre diz que eu tenho o péssimo hábito de ser professora sempre. Eu sou professora com a minha filha, eu sou professora com ele, eu sou professora com os meus amigos. Eu não sei não ensinar. Então, às vezes, a coisa mais besta, como, ensinar a Olivia a pegar alguma coisa na cozinha. Eu dou os passos para ela de uma maneira metódica e pedagógica, porque isso está em mim, é o que eu sei fazer. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a consultoria de imagem, imediatamente eu percebi que eu queria ensinar. É o que eu gosto, é o que eu amo. Então, a coisa do ensino ela veio ainda mais forte com a consultoria de imagem. E para quem não sabe, a consultoria de imagem tem, hoje a gente chama de 4 pilares. Quando eu comecei na profissão eram 3 pilares. Os 3 pilares eram aparência,
né? Em inglês appearance. O behavior, que para traduzir e usar o B eu botei o bom comportamento. Communication, e o que em inglês é? Comunicar, né? Falar um idioma, falar bem a sua língua, comunicar. E aí, nos últimos anos, se adicionou o Digital Appearance, que é a presença digital. Então, são ABCD, né? O ABCD da consultoria de imagem. E é possível ensinar a pessoa a se vestir bem. É possível fazer isto com essência. E eu trabalho o estilo de comunicação dos meus alunos. Então, vocês vão ver que nesse logo novo eu tenho ali ensino, estilo e essência, Brazilian, by Liceton Kill. Isso foi a grande mudança e foi o melhor casamento possível que a gente conseguiu fazer na marca. Bruna arrasou no logo, todo mundo que olha pro logo acha ele simples, elegante, feminino, e é o que ele é pra mim. Uma amiga minha, quando eu mostrei o logo, quando a gente estava na criação ainda, ela ainda fez uma analogia mais linda do círculo e da questão de nascimento e renascimento e a questão do círculo da vida, né? Então, tem muita coisa, ele tem muito significado para mim. O logotipo, ele realmente está representando de verdade aquilo que a Brazilian veio para fazer. E como eu disse, ela não veio para ser império, a Brazilian veio para fazer diferença. Ela veio e desde sempre a existência da Brazilian tem a ver com uma personalidade, com algo muito pessoal e com um olho no olho. Né? Não existe sem ser olho no olho. Então, tudo que vai acontecer a partir de agora, vocês vão ver que vai ser muito transparente, muito transparente. Eu vou compartilhar com vocês os perrengues do dia a dia, as dificuldades de uma consultora de imagem, as dificuldades de se vestir bem, como às vezes a gente acaba caindo no buraco do mesmismo, da repetição, porque é o que a vida faz. A gente entra na correria, a gente entra naquela coisa de simplesmente ter que resolver o problema e esquece dos detalhes. E são os detalhes que fazem a diferença na nossa vida. Se a gente ficar trabalhando simplesmente dentro do prático, do comum e do repetitivo, a gente está aqui sem deixar marca nenhuma. Porque isso todos fazem. A gente tem que fazer a diferença e trazer a nossa essência porque a gente faz. Seja a forma como tu vai te comunicar, seja a forma como tu vai te vestir, ou seja a forma como, no meu caso, eu vou ensinar, que é o que eu amo fazer. Deixa eu voltar para minha listinha para ter certeza de que eu não estou esquecendo nada. Voltando. E aí rolou a proposta, né, do casamento mais perfeito que eu achei da parte do ensino de idiomas com a parte da consultoria de imagem. E vocês vão ter a possibilidade de fazer aula de inglês com foco em consultoria, com foco em moda. A gente vai trabalhar vocabulário, estruturas, expressões idiomáticas, como falar de moda usando as expressões em inglês sem dar... sem falar mal, sem errar, sem dar mico, ok? Sem mico. Então a ideia é essa, é que vocês possam ter um upgrade na carreira de consultoria de imagem para ter um mundo profissional internacional, global, falando em inglês o que é do mundo de imagem, moda e estilo, falando bem feito. Então, tudo funcionando, né? O full circle, como a gente diz em inglês. As coisas vão se ligando, vão funcionando bem. E... a parte de essência, que foi uma coisa super importante que aconteceu em 2018, eu tive por 2 vezes a oportunidade de fazer uma palestra para 2 comunidades cristãs. Uma foi em Connecticut e a outra foi em Boston. E foi um prazer muito grande, foi um aprendizado enorme. Então, eu tô entrando também com um pilar pro bono da consultoria, onde eu ofereço palestras de consultoria de imagem com foco cristão. Ou seja, eu falo da importância da gente se cuidar perante a imagem de Deus. E a base disso é, se Deus nos fez, Ele nos fez com amor. E se Deus nos fez com amor, a gente deve agradecer a Ele, nos cuidando com amor também. E da mesma maneira, se nós queremos que as pessoas percebam que a presença de Deus na vida é boa, é positiva, nada melhor do que nós sermos uma presença bonita de Deus no mundo para que as pessoas se aproximem. Porque se eu tô maltrapilha, mal vestida, fedorenta, amassada, escabelada, e eu for lá dizer, ai, Deus é bom, vão olhar para mim e dizer, sério? Tu tá com Deus? Tu tá assim? Não, tô fora. Então, não. A ideia é essa. É a gente poder mostrar, e nessas minhas palestras pro bono eu faço isso,
mostrar que o belo é a gente se mostrar tão belos quanto Deus nos fez. Essa é a ideia. E para fechar aqui o nosso bate-papo de hoje, eu acho que tem uma frase que é Provérbios 31, 25, que é a base do que eu quero que cada uma de vocês leve para sua vida, seja através das aulas de consultoria, seja através das aulas de inglês, seja através das palestras que eu vou dar pro bono, ou ainda das aulas de inglês normalmente, né? Ou através da própria consultoria de imagem. A frase de Provérbios 31, 25 diz: ela se veste de força e dignidade e sorri para o futuro. Se nós conseguirmos fazer isso, se eu ajudar vocês a passarem por esse processo e vocês se olharem no espelho sorrindo para o futuro, eu vou ter certeza de que eu estou fazendo um trabalho bacana. Era isso. Eu queria agradecer quem esteve por aqui hoje, agradecer demais a Bruna, que ajudou muito nesse processo de transformar a Brazilian, que estava no meu coração, e algo que vocês conseguem enxergar através dessa marca. E a gente vai conversar mais. Aguardo aí perguntas, podem perguntar nos posts, podem mandar e-mail para contato@brazilian.com, WhatsApp, tudo para que a gente possa seguir conversando, beleza? Fiquem com Deus e até breve.